aí, galera, beleza? Aqui é a professora Débora Cavalcante e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise de dois temas que eu preparei aqui para gente e também o desenvolvimento da argumentação, que é um dos fatores mais difíceis, assim, que os alunos relatam, né? O desenvolvimento das ideias, como é que a gente faz para argumentar de maneira clara, coerente, concisa e que seja bem eficiente para o tema abordado? Para falar um pouquinho melhor disso, eu fiz, né, preparei aqui previamente 2 rascunhos, certo? Que servem como modelo. E você vai perceber que há muitas semelhanças, principalmente na hora de introduzir os textos. A introdução tem que ser um momento rápido do teu texto, não deve, não deve ser uma dificuldade, certo? Tem que ser a parte mais rápida para você ganhar esse tempo para os desenvolvimentos. Sendo assim, você vai perceber que há muitas semelhanças e que você pode fazer essa estruturação do seu jeito, certo? Com as suas palavras, sem pegar aqueles ganchos, né, aquelas frases iniciais que se adequam a qualquer tema, porque aquilo já empobrece muito um texto que já tem as suas limitações, os seus engessamentos. Então, o primeiro tema que eu peguei aqui, que eu separei para a gente debater, foi a esperança como símbolo da resiliência humana. O que que esse tema quer? Quer que você fale sobre como a esperança, sobre como ter fé em alguma coisa, nos ajuda a sermos resilientes. O que que é ser resiliente? É saber lidar com os próprios problemas, é ter a capacidade de se restabelecer depois de um grande baque, né? Depois de um grande problema. Então, como introdução para esse texto, eu fiz o seguinte, ó. Segundo o dicionário Aurélio, esperança consiste na confiança de que algo bom acontecerá. No entanto, eventos como guerras, violência urbana e miséria fazem com que a humanidade não seja tão resiliente quanto deveria. Na realidade brasileira, tal situação é estimulada principalmente devido à desigualdade social e ao cenário político. Pronto, eu coloquei aqui uma introdução rápida. Primeira coisa que eu fiz no primeiro período, ou seja, até o primeiro ponto final, foi apresentar uma definição de esperança. E eu coloquei aqui o dicionário Aurélio só para situar um dicionário. Mas se você pegar qualquer dicionário, ele vai ter uma significação semelhante a essa. Tá ipsis literi, tá tal qual está no dicionário? Não. E isso é evidenciado pela falta de aspas. Certo? Então você percebe que o que eu fiz aqui foi uma espécie de paráfrase. E do jeito que eu gosto de fazer, né, que é a minha marca, é começar o tema, começar a fazer a dissertação apresentando o tema e de forma positiva, ou seja, o próprio significado, né, aqui da palavra esperança é algo positivo. Então, para apresentar a tese, né, para apresentar o posicionamento, vai ser algo muito simples, porque você vem fazendo um contraponto. Isso, né, da forma que eu faço, que eu trouxe aqui no exemplo. Quando eu digo, no entanto, eventos como guerra, violência urbana e miséria fazem com que a humanidade não seja tão resiliente quanto deveria. Esse período, ele traz a minha tese. Qual é a minha tese? Que a população não é tão resiliente assim. E não é tão resiliente porque há alguns motivos para isso. E dentre esses motivos, né, eu coloco os dois recortes temáticos ou tópicos frasais ou argumentos pré-definidos, né, que são o foco da minha argumentação. Eu disse que, na realidade brasileira, tal situação é estimulada principalmente devido à desigualdade social e ao cenário político. Dizendo isso, mencionando aqui a desigualdade e o cenário político, o meu leitor vai esperar, por exemplo, que eu fale sobre unicórnios voadores? Claro que não. Ele vai esperar que eu fale sobre desigualdade e cenário político, certo? Então, partindo aqui para o primeiro parágrafo de argumentação, que eu só fiz um, eu não desenvolvi dois parágrafos, eu desenvolvi um deles. O outro eu vou deixar para você treinar, tá bom?
No desenvolvimento, eu disse assim: em primeira análise, é inegável o fato de que o Brasil possui imensa disparidade socioeconômica, o que, ao mesmo tempo em que privilegia uma minoria, põe em situações extremas uma grande parcela da sociedade. Essa organização foi estruturada durante o período de colonização, uma vez que, como colônia de exploração, a população era predominantemente pobre e trabalhava para manter uma coroa composta por poucas e ricas pessoas. Ainda que o país seja independente há quase 2 séculos, a concentração de renda se mantém, provocando desse modo a consciência da opressão, isto é, a certeza de que, por mais que trabalhe, a camada menos favorecida praticamente não tem chances de ascender socialmente, assim como a personagem Juliana, criada por Eça de Queiroz no romance O Primo Basílio, a qual, enquanto empregada, lutava por liberdade. Contudo, não obteve êxito e pereceu ao notar que nunca sairia de sua condição. Dessa forma, os brasileiros mais humildes perdem a fé de que possam alterar sua trajetória. Percebe aqui o desenvolvimento desse raciocínio. Existe no primeiro período a apresentação de uma afirmação, certo? Já, obviamente, né, com uma opinião. Quando diz que existe uma enorme desigualdade social no Brasil e que isso, né, ao mesmo tempo que é bom para uma parcela, para uma pequena parcela, é extremamente ruim para outra parcela. A desigualdade nunca é boa, a desigualdade nunca é justa. Então, isso é dito aqui. E vai explicar como que nós chegamos a essa desigualdade social. Passa pelo processo de colonização do país, que, por ser de exploração, né, eh, tem essa composição. E mesmo depois da independência, quase 2 séculos independentes, né, o Brasil ainda mantém essa mesma estrutura de concentração de renda. E foi várias vezes, né, na literatura, não só brasileira, como também portuguesa, né, segundo aqui o exemplo mencionado, mostrada não necessariamente a desigualdade social do Brasil, mas a desigualdade social ela é igual em todos os lugares. E aqui a personagem Juliana vem como exemplificação para esse problema social aqui abordado como um fator para que as pessoas percam a esperança. Você já viu, né, uma pessoa muito pobre, numa condição de miséria, ou mesmo, né, você que está aí lutando, né, todos os dias naquela saga de uma vida melhor, você já perdeu as esperanças alguma vez? Então, é pertinente a gente mostrar esse quadro de desigualdade, né, relacionado à falta de fé, à falta de esperança que algo possa ser modificado, certo? Então, isso é o que é dito aqui nesse parágrafo. E veja que o último período, quando diz dessa forma, os brasileiros mais humildes perdem a fé de que possam alterar sua trajetória. Você entende, né, que é feita aqui a alusão direta à falta de fé, à falta de esperança, né? Fé e esperança estão aí utilizadas como sinônimos. Então, por mais que eu tenha ido longe na busca por essas causas, faz-se aqui a volta, faz-se a amarração. Não tem, né, como o meu leitor dizer, como o meu corretor dizer que eu não abordei a temática, porque eu fiz literalmente essa amarração. Então, é importante que você note isso no seu texto, de que por mais que você vá longe nas suas explicações, você faça esse retorno, certo? Faça essa amarração literal, com palavras-chave que são lá do tema, da frase temática, certo? E como conclusão, eu queria deixar bem claro, né, que essa conclusão não serve para o Enem. Por que que não serve para o Enem? Porque embora apresente, né, sugestões de proposta, não é uma proposta de intervenção estilo Enem, não tem agente, ação, modo, detalhamento e efeito. Mas isso não quer dizer que você não possa adaptar, certo? Você pode incluir os elementos todos da proposta de intervenção, que são agente, ação, modo, detalhamento e efeito. Aqui eu fiz uma espécie de síntese e trouxe também uma
E trouxe também uma sugestão, assim, né, mas, de novo, não está próprio, não está adequado para a redação do Enem. Aqui, portanto, faz-se perceptível que a esperança é essencial para que os cidadãos brasileiros persistam na busca por um país mais justo e equilibrado. Para isso, é necessário que o governo federal desenvolva políticas públicas de combate à desigualdade que possam ir além da distribuição de renda e alcancem a oportunização relacionada à educação e ao mercado de trabalho. Além disso, a classe política precisa entender os problemas de seu povo e trabalhar para que este mantenha expectativas de um futuro melhor. Então, perceba, é a síntese do raciocínio e sugestões de proposta, certo? Embora essas sugestões não sejam estilo Enem, tá? Ressaltando aqui para depois não ter nenhum problema aí com o pessoal que quer o Enem, pelo amor de Deus, preste atenção. Pronto, esse foi o primeiro exemplo que fala sobre esperança, que é um tema que a gente acha mais subjetivo, que acha mais difícil de falar. Mas embora o tema seja subjetivo, né, seja esperança, solidariedade, empatia, qualquer coisa do tipo, olha aqui quem veio me ajudar. Qualquer coisa do tipo, ainda assim você pode fazer uma argumentação que traga os problemas, traz uma contra-argumentação para que o seu parágrafo não fique, tão expositivo, certo? Cuidado quando o tema for a importância ou caminhos, né, que traga uma vertente mais positiva. Por que que você tem que ter cuidado? Porque senão, o seu texto corre o risco de ficar meramente expositivo, porque você diz: "Ah, é importante por causa disso, 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 daquilo", e esquece de argumentar, esquece de se pôr dentro do texto. E o outro tema é um tema mais objetivo, que é fome como legado histórico do Brasil, certo? Desafios e soluções. Esse tema quer que você mostre quais são os desafios, certo? Para que a fome ainda persista no Brasil e quer, obviamente, que você apresente algumas soluções, certo? Veja que a introdução, né, depois você pausa aí o seu vídeo, volta na introdução do tema anterior, vê essa introdução, compara, porque tem estrutura totalmente semelhante, para não dizer que é a mesma coisa, né? Fala sobre temas diferentes, mas é a mesmíssima estrutura. Olha, segundo o relatório global da Organização das Nações Unidas, o Brasil conseguiu o feito histórico de sair do mapa da fome em 2014, o que representa uma enorme conquista para a nação. Até esse ponto, né, esse período traz algo positivo acerca da temática. Qual é a temática? Não é a fome? O que que a fome tem de positivo? Ora, os avanços, as políticas públicas, as soluções governamentais que já foram feitas e que são feitas, né, em prol do combate à fome. Então, esse é o lado positivo. No entanto, tal acontecimento, lamentavelmente, foi apenas temporário e muitas pessoas voltaram à condição de extrema pobreza. Olha a tese, diz que foi temporário, né? E diz que é lamentável que as pessoas estejam aí novamente na extrema pobreza. E vai ressaltar quais são os principais motivos, ou seja, quais são os principais desafios do combate à fome. Dentre os principais desafios relacionados a esse entrave, é possível destacar a seca e a desigualdade social. Se você fizer uma pesquisazinha rápida, né, sobre as causas da fome, a seca vai aparecer como um dos principais motivos. Por quê? Porque a gente tem um país, né, que trabalha muito na agropecuária, ou seja, que precisa de um clima regular para plantio, né, tanto para alimentar o próprio gado, quanto para alimentar as pessoas. Então, você entende que a seca é um fator climático responsável, sim, pela fome. E, obviamente, né, esse fator climático pode ser aí solucionado com políticas públicas eficientes, mas, né, às vezes as políticas públicas falham ou elas nem existem. Mas você percebeu que na introdução, né, você tem um esquema igualzinho à introdução anterior? É esse o objetivo, né? Já que a gente tem sim na dissertação argumentativa
uma estrutura engessada, que a gente use esse engessamento, que a gente use essa padronização a nosso favor. Como assim? Desenvolvendo o próprio método de escrever. Isso não quer dizer que você vai à internet, que vai procurar modelos prontos. Você pode pegar um esquema. A minha introdução é o tema, que é o assunto de forma positiva, a tese que vem sempre em contraste com o tema, trazendo algo negativo, e os dois recortes temáticos, que são dois motivos ou duas consequências daquela tese, certo? Então, é um esquema, não é? Agora, não tem palavras prontas para você. Você é quem vai mobilizar o seu vocabulário, as suas ideias, tá bom? No desenvolvimento aqui do tema da fome, eu disse o seguinte: em primeira análise, olha, é a mesma expressão, é o mesmo conectivo que eu usei lá no outro desenvolvimento. E nos desenvolvimentos, eu uso a seguinte lógica: afirmação, causa e consequência. Dentro aí dessa afirmação, dessa causa e dessa consequência, eu coloco repertório, eu coloco exemplos, né? Eu coloco comprovações que fundamentem aquilo que eu estou dizendo. Preste atenção nesse parágrafo. Em primeira análise, é importante pontuar que, embora a economia brasileira seja fundamentada na agropecuária, muitas pessoas ainda passam grandes dificuldades para se alimentar de forma regular e adequada. Tal condição se deve, dentre tantos outros motivos, a fatores climáticos como a seca, uma vez que o plantio de subsistência é, de maneira geral, dependente das chuvas, as quais costumam ser irregulares na região Nordeste, deixando o sertanejo dependente de políticas públicas que falham constantemente. Vocês perceberam que até aqui eu apresentei o fato, né? Brasil, país agropecuário, né? Agora, o plantio de subsistência, ou seja, aquele do pequeno sertanejo, né, do cara interiorano que tanto planta para se alimentar quanto planta para vender, né, e dessa venda, desse lucro, comprar outros elementos básicos para a alimentação, né, e para a vida de uma forma geral, é falho, porque ele depende exclusivamente do clima, né? Sem nenhum tipo de política pública ou com políticas públicas muito falhas, ele depende exclusivamente do clima, que pode ser muito, muito, muito seco ou não, né? Que pode ser totalmente ao contrário, muita chuva também acaba com o plantio, a gente sabe disso. Dando continuidade, eu coloquei um repertório, ó, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, explora essa situação precária ao apresentar em seu enredo o vaqueiro Fabiano e sua família, que, na ausência de medidas governamentais, migram em busca de terra e água para trabalhar, assim como muitos cidadãos contemporâneos ainda fazem. Vê que está associado ao raciocínio. Muitos cidadãos contemporâneos, ou seja, né, muitos nordestinos, ainda praticam esse êxodo rural, ainda saem, né, dos seus interiores, ainda saem lá da sua roça para as cidades, para as grandes cidades, em busca de situações melhores. E essas situações melhores, muitas vezes, não existem. Não existem políticas de inclusão social. Vocês sabem disso. Basta olhar a quantidade de pessoas em situação de rua que existe. Aí, na sequência, eu coloco a conclusão do raciocínio. Logo, uma solução para o combate à fome é o desenvolvimento e aplicação de estratégias públicas em relação à escassez hídrica, certo? Então, você pode até exemplificar, agora vai ficar um pouquinho grande, a questão de cavar poços profundos, ter outras logísticas de combate à seca são fundamentais, porque a gente sabe que no Nordeste, principalmente, é um fenômeno climático muito recorrente. Então é para haver política pública. Há 350 milhões de anos está aí a transposição do Rio São Francisco, né? Que vai acabar e não acaba, que vai acabar e não acaba, que é um plano, né, de combate à seca. Então, existem políticas públicas que podem ser aplicadas ou que precisam ser melhoradas nessa situação.
certo? Vê aí o desenvolvimento do raciocínio. Existe a apresentação de um fato, existe a busca da causa para esse fato, existe exemplo, né, comprovação, né, nem que seja por meio da literatura, e por fim existe a conclusão do raciocínio. Precisa seguir um passo a passo como esse para que o raciocínio seja completo, para que não fique tão superficial, certo? E, por último, obviamente, a conclusão. De novo, você pode comparar. Eu coloquei a mesma estrutura. Existe uma síntese de raciocínio, existem sugestões de proposta. Até o conectivo é o mesmo. Eu disse aí, portanto, é notório que há uma histórica falha a ser reparada no que se refere à fome no Brasil. Desse modo, o poder público deve conceder projetos de irrigação para o pequeno agricultor não precisar sair de sua terra. Além disso, a desigualdade precisa ser superada por meio da redistribuição de renda, da educação e da inclusão no mercado de trabalho. Pronto. Nós temos aqui a síntese do raciocínio e a apresentação de duas sugestões de proposta, da mesma forma como há no texto anterior. É um texto simples, né? Não é um texto, nossa, uau, né? Vai ganhar um prêmio de melhor texto. É de texto mais criativo. Nas dissertações argumentativas, em nenhuma delas, nem no Enem, nem na ESA, nem na AFA, nem na EFON, nem na UES, quando é dissertação argumentativa, você não ganha pontos por criatividade. Você vai ter uma argumentação melhor ou pior conforme você consiga justificar de maneira embasada. Então, não tem isso, eu vou colocar repertório só no primeiro desenvolvimento, no segundo não precisa. Isso não existe. Você precisa colocar repertório nos dois argumentos, porque é esse repertório que é a sua fundamentação teórica. É isso que fundamenta, que embasa a sua argumentação, certo? Então, lembra disso, não é por criatividade, não é isso, é a sua capacidade de relacionar as coisas, certo? É disso que você precisa. E por fim, né, depois aí da comparação que você fizer parágrafo a parágrafo, de você perceber a estrutura na introdução, tema, tese e os dois argumentos pré-definidos, certo? E já faço isso esquematizado assim para você lembrar de dividir os períodos, tá? Na argumentação, afirmação, causa, consequência. Também, ó, pelo menos 3 períodos. E na conclusão, síntese, sugestão 1, sugestão 2. Por que que eu faço assim? Para você lembrar de dividir em períodos. Você precisa fazer essas divisões, não vai colocar o parágrafo com um único ponto final, porque você perde muitos pontos aí. E, né, para concluir aqui esse vídeo, eu trouxe como proposta um outro tema. O tema é o pecado da vaidade. Mas, Débora, como é que eu faço uma dissertação argumentativa? Como é que eu problematizo o pecado da vaidade? Gente, mesma coisa. Na introdução, apresenta o assunto de forma positiva, certo? Depois, apresenta a tese fazendo uma problematização a respeito, né? Fazendo um contraponto com o que você apresentou anteriormente e define os dois argumentos principais. A vaidade, ela pode ser um problema. Ela é boa em alguns aspectos, por exemplo, em aspectos políticos. O que que faz um país buscar uma hegemonia, né? Buscar ser grande financeiramente, economicamente falando, politicamente falando? É uma espécie de vaidade. Né? É querer ser um exemplo a ser seguido por outros países, estar à frente em alguns rankings, né, de educação, de economia, de desenvolvimento social. Isso eu posso caracterizar como vaidade. Então, eu coloco na introdução do meu texto que a vaidade ajuda a desenvolver alguns setores sociais. Agora eu coloco como tese um contraponto. No entanto, esse tipo de comportamento pode gerar diversos problemas, guerras, conflitos, inclusive, né, eu estou falando a nível de nação.
Mas a nível pessoal, a vaidade aquela, né, relacionada à beleza, relacionado a um condicionamento físico, pode trazer problemas, em níveis menores, né, problemas de saúde. Mas voltando para o meu primeiro raciocínio, eu colocaria guerras como um argumento, certo? E colocaria também, a escravidão como outro argumento. Colocaria com certeza. E como é que eu justificaria esses 2 argumentos? Gente, a Guerra Fria, né, é um período histórico que traz uma das vaidades, né, uma das disputas por vaidade, entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, de maneira mais objetiva, de maneira mais, assim, didática para se colocar num texto, porque vários setores foram desenvolvidos, né, o homem foi à Lua nesse período, mas foi por um bem maior? Foi pela humanidade? Ou foi só para dizer, né, eu sou a maior nação? Entende? Então, há uma vaidade aí. E a escravidão, né? Eu vou subjugar todo um povo, vou subjugar, né, todos os cidadãos de vários países, como seres inferiores, como seres sem alma, né, segundo a Igreja Católica justificou no período a escravidão dos negros, é por vaidade, é porque eu sou superior ao outro. Também tem o Hitler aí com o arianismo doido dele, né, que subjugou outros povos, se achando também o bichão maioral. Então você percebe que há atitudes que se tomam por pura vaidade que são extremamente nocivas, são extremamente prejudiciais a outras pessoas, e que é muito fácil, né, argumentar a partir dessa perspectiva. Se não, você pode partir para a perspectiva pessoal. A vaidade vai ser ruim, né, a nível individual, quando a pessoa se submete a cirurgias desnecessárias, quando a pessoa, né, tem algum distúrbio alimentar, o que pode estar relacionado a uma bulimia, a uma anorexia, que seja, certo? Então, o repertório para essas 2 perspectivas existem, né, basta dar uma pensada, né, vê aí com calma que você consegue, certo? Pronto, hoje, né, a gente fica por aqui. Eu espero que esses 2 exemplos ajudem na construção de um modelo para vocês, que vocês entendam esse raciocínio e que vocês possam seguir, né, caso ainda estejam em dificuldades. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.